Se esperarmos as coisas acontecerem da maneira como queremos que elas aconteçam, nada acontecerá. No Chapéu do Mago, este best-seller, na minha opinião, um dos livros mais fantásticos do que eu já li, porque eu ainda estou lendo, não sei se vocês conseguiram terminar, mas eu estou na página 197. E um erro meu, então eu vou gravar o restante da aula das páginas, 90 páginas que faltam. Porque é um compromisso que eu tenho com você. A nossa história, ela se remonta... Tatá, seja bem-vinda, boa noite. Gostei da Nossa Senhora ali, que maravilhosa. Sempre te abençoando, parabéns. Amandinha, Luciete, sejam muito bem-vindas. E nós vamos... Abriu tanta coisa na minha cabeça neste livro que eu posso dizer que ele se tornou um amuleto, né? Um livro ao qual grandes coisas começam a ser decifradas, e pode ser que eu já estudei essas coisas há um tempo, e elas começaram a se encaixar agora, como eu disse, e estava falando agora lá no meu Instagram. Uma pessoa me manda uma mensagem e fala o seguinte coisa. Vou pegar as palavras dela para ficar melhor. E ela fala o seguinte. E ela fala o seguinte. Talvez deveriam ser mentores. Você confiaria a educação da sua filha em um mentor? Eu falei, por quê? Vi um texto que levava a essa reflexão. Uma função de existir mentor para tudo, até para nossos filhos. E aqui é que está o grande detalhe. Sempre existiu mentores para tudo. Sempre existiu pessoas que ajudam pessoas. Desde que o mundo é mundo. Só mudou-se o nome de muitas coisas. E este livro veio para balizar você. Veio para balizar a nossa história. Veio para mostrar vários olhares que nós temos que ter diante das coisas. Talvez você tenha pego ele e visto tarô, nossa, isso é macumba, isso é carta, isso é não sei o quê, e se assustou. E é normal a gente se assustar com aquilo que a gente tem um preconceito estabelecido de uma forma totalmente equivocada. Um preconceito é nós que sofremos de versiculites, falas. Alguém falou um momento algo e você marcou aquilo. E sem conhecer a fundo, sem estudar aquilo, sem buscar o conhecimento que eu tanto falo, você começou a acreditar que aquilo era ruim ou que era bom. E de certa maneira, esse versiculite, essa frase, essa partezinha ficou marcado. O grande detalhe é que quando você vê o desenrolar de todo o livro, você fala, ué, mas faz sentido. Aqueles dois olhares que nós temos que ter, aquela imagem de Jesus com olhares diferentes. O olhar sábio e o olhar bom e o olhar mau. É aquele olhar que a gente tem que ter para o mundo e olhar para o mundo e ver que ele só é lindo e maravilhoso. Não. Antes aqui eu vi uma repercussão muito grande do que estava acontecendo sobre essa coisa que se chamam de CPI. Nunca vi nenhuma CPI dar certo. Não é só a do Covid. E eu vi uma repercussão e eu fui ver o que está acontecendo, porque eu não assisto televisão. Né? Eu não assisto Globo e etc. Aqui em casa tem TV para assistir YouTube e Netflix. Coisas que eu escolho o que eu vou assistir. E eu fui olhar aqui, vi uma repercussão no Instagram, fui olhar. E eu vi que estavam todo mundo em uma manifestação desejosa, falando da concepção de como o senador tratou a médica, a doutora Yamaguchi, que foi ontem, depor e etc. Tal. E um senador que é médico. E quando eu assisti uma pequena parte daquilo, me causa ânsia. Por quê? Até a imagem para aqui. Ó. Até a imagem parou aqui. Me causa uma ânsia. Não pelo quem está certo, quem está errado, é o tratamento. É o olhar para si mesmo e que se foda todo o restante.
É um olhar que não compenetra um olhar fixo na vida. Porque, independente se o tratamento ou não funciona, o olhar para si e degladiar com o outro da forma como eu vi naquele pequeno trecho, porque eu não vou me aprofundar nisso, já demonstra uma total fora de base, um total eixo narrativo desconstruído. Se você chegou na parte do eixo narrativo, como é que você conta a sua história? Um eixo narrativo que ataca. Não tem eixo narrativo. Apenas tem um eixo de pessoalidade. É como colocado, abrem aí na página 'Foi um dos últimos aqui que eu li. Maravilha. E olha só, eu não tinha visto isso, sabe? E foi um dos... Eu li ontem. Quando ele faz a analogia das 4 narrativas possíveis do ser humano, lá na página 165, que ele começa, né? Chegaram aí na página? E ele fala assim, quando vou almoçar, coloco comida no prato, pego os talheres, corto a carne e como. Aquilo é comida, é matéria. Tudo bom, isso é uma parte da realidade. Aí quando a gente fala de realidade, olha só, vamos lá na página... Pegando, só contextualizando... só para falar dos políticos. Pronto. Página 169. O que eu vi nesse retrato que eu estou falando da realidade, não é algo material, é algo feito. Evitar o sofrimento e procurar o prazer. Isso aqui é os Sudras, são os mais baixos, aqueles que vivem no mundo material. Então aqui, e o mundo material não tem solidez nem estabilidade, então tudo sempre vai afetá-lo de modo diferente. Aí ele começa a fazer a análise das castas hindus, no parágrafo de baixo. E aí ele fala assim, as possibilidades humanas que variam conforme as motivações centrais da vida de cada um. Se as motivações centrais de um sujeito são o prazer, a diversão e a autossatisfação, podemos dizer que ele é um Sudra. Os Sudras são massa de manobra, estão sempre acuados, com medo e infelizes, deixando-se afetar pelo mundo. Aquela pouca parte que eu vi daquele senador, é exatamente isso aqui. É exatamente um Sudra. Exatamente. Aí mas ele está atacando, ele está com medo. Não, isso é um reflexo. Isso é um reflexo. E olha só na página seguinte. Se você é no no terceiro parágrafo. Se você se identificou com o Sudra, não se desespere. Não é difícil sair desse quadrante. E o ajuste pode ser feito um dia. Basta reconhecer que seus objetivos principais são indignos de um homem e decidir contar uma história diferente. Ao analisar aquilo que está colocado, nós temos políticos extremamente sudras, não só aquele senador. Porque quando eu ataco alguém que é contra mim, de uma certa maneira, que é contra a minha visão, eu não estou discorrendo sobre a verdade. São Tomás de Aquino diz que a gente precisa procurar a verdade.
E hoje, com o Covid, a gente não sabe qual é a verdade. Por quê? Porque os estudos são poucos, as pessoas querem saber de ciência e esquecem dos resultados, e tá beleza. Só que, quanto ao comportamento humano, a gente sabe o que são comportamentos dignos. O que são pessoas que têm virtudes, né? Como São Tomás de Aquino diz, vamos estudar as virtudes, vamos compor a nossa vida de virtudes. O autodomínio, que é a temperança, né? A fortaleza, que é algo sobrenatural, algo superior fora de nós. Algo que dá um chão para a gente pisar todo dia de forma firme. E aí a gente volta em uma das páginas lá atrás, que é a página que a gente fala... Deixa eu pegar que eu fiz várias anotações. Do círculo de latência. 167 a página. Lá atrás não, né? Bem aqui. E aí existe o círculo de latência. O que é o círculo de latência? Chegaram aí, estão comigo, eu estou rápido hoje, né? Então, página 167. Onde que é a origem do círculo de latência? Aristóteles. Antes de Cristo. Aí depois São Tomás de Aquino pegou os escritos de Aristóteles e pegou e colocou na Suma Teológica. E melhorou aquilo que Aristóteles colocava. Só que São Tomás de Aquino não conseguiu terminar. Tá? Ele não conseguiu terminar. Quem terminou foi... Agora eu esqueci o nome do cara, que era tipo um assessor de São Tomás. Mas a melhor explicação mais clara daquilo que é círculo de latência é do Olavo de Carvalho. Então, na página 67, no parágrafo 2, o professor Olavo de Carvalho explica isso magistralmente, quando fala de um conceito seu chamado círculo de latência. Círculo de latência é o conjunto de possibilidade de um ente, um pássaro, aí de um ente. Qual é o conjunto de possibilidade de um ente? Um pássaro não é apenas o bichinho alado, dotado de bico e coberto de penas. Um pássaro também é as suas possibilidades. Ele pode voar, ele pode se reproduzir, pode cantar, pode pousar em um galho de árvore, pode se banhar nas águas de um riacho, mas não pode latir, parir um esquilo ou escrever um livro. Ou seja, eu, você, o pássaro, nós somos isso e as nossas possibilidades. Vamos a uns exemplos. Tatá é a Tatá e a possibilidade de fazer o que você achar. São as possibilidades. Ser polícia, casar, ser mãe, não ser mãe, viajar, não viajar. São as possibilidades. Então, se nós somos as nossas possibilidades, nós somos muito além daquilo que enxergamos. Muito além daquilo que fazemos. Nós somos todas as possibilidades que podemos fazer ou não. E aí a gente atrela, né, as anestesias, que bem falado aqui, na página 154. Na página 154, esperar você chegar lá que eu estou virado até hoje. Deve ser porque eu fiquei indignado com aquela cena daquele senador. Se fosse eu tinha mandado ele tomar no cu, tinha saído preso. Certamente. Certamente. Por isso que Deus sabe, né? Porque o meu pavio não é curto, é curtíssimo. Literalmente, para essas injustiças da vida. Eu falava, senhor senador, eu estou me retirando aqui da CPI. Quando o senhor for, não vai tomar no seu cu e eu estou indo embora, filho de rapariga.
Porque é assim que a gente repele, né? Ah, vai prender. Me prende, tá bom. Eu vou lá, converso com o delegado, eu vou embora. Foda-se. Mas assim, na página 154 fala assim, mas o resultado é todo meio desconjuntado. E eles sabem disso. Qual é o resultado desconjuntado? Da sociedade. O resultado da sociedade é todo desconjuntado. Tá? E a gente para analisar, a gente fala, sociedade brasileira não é só a sociedade brasileira. Parem com essa loucura de que é só o Brasil. Não é só o Brasil. É além do Brasil. Existem muitos lugares que você acha que é incrível, que é a mesma coisa, ou pior que aqui. Porque você só olha a população que está lá de cima, só a pirâmide de cima, só a galera que está lá no luxo. Você esquece da restante da população. Começa a analisar esses estereótipos, esses arquétipos colocados pela mídia, pelos meios de informação desses países também. Ostentam tênis caros e boné da moda, enquanto pegam um ônibus lotado. A pobreza não leva ninguém automaticamente ao amadurecimento. Por que isso, gente? Por que isso? Eu nunca escutei, de coração, nenhum jovem falando assim, nenhum jovem, nem eu quando era jovem falava assim, eu vou buscar entender por que eu sinto essas coisas ruins. Por que eu não consigo me controlar quando eu tô com raiva e mando alguém tomar no cu, quando eu tô com ansiedade como demais, quando eu brigo com alguém, por que eu sinto isso? Isso me faz tão mal. Eu nunca vi ninguém falando isso. Eu não falava isso. Por quê? Porque nós somos cultuados a essa pobreza e viver numa materialidade da vida. Se a gente vive numa materialidade da vida, a gente acha que as coisas materiais nos compõem. As coisas imateriais nos compõem. E uma das coisas imateriais que nos compõem é o sofrimento. Viver é sofrer. É o sofrimento. É literalmente o sofrimento. Vamos pegar uma página aqui para a gente contextualizar isso de forma muito incrível. Já já a gente volta lá nos Sudras e nos Párias, que são os nossos queridos vários deputados, gente boas. 61, página 61. Se eu tiver muito rápido, falem aí. Na página 61, começa com Jackson Pollock, com essa obra de arte aí em cima. Conseguiram chegar aí nela? Eu adorei a análise dessa obra de arte. É a sociedade hoje. Toda desembaraçada, toda maluca, toda sem bem o início, o fim. É a sociedade hoje. É a cabeça de muitos hoje. E não é um pintor brasileiro, é um pintor americano. Ele analisou isso onde? Na sociedade em que ele vive. E está aqui em Nova York. Está lá no Museu de Nova York. E o que ele colocou aqui? Né? O quadro representa a sociedade como ele vê a sociedade. E aí a pergunta vital é, lá na terceira linha da página 61, onde é que está o fio da meada da sua vida? Porque nesse quadro não tem fio da meada, não tem porra nenhuma, não consegue entender nada. Onde é que está o fio da meada do Ocidente, da religião, da cultura, das ciências políticas ou da arte? Vamos falar onde é que está o nosso fio da meada. Onde é que começa? Onde é que precisa começar? Antigamente eu acreditava naquela frase de Rousseau, o ser humano nasce bom e por toda a vida vive aprisionado. Não, o ser humano nasce pecador. Nós nascemos em pecado. Não é culpa de Adão e Eva.
É culpa nossa. Tá tudo bem. A gente já nasce errado. O nosso papel aqui no mundo é fazer o que é certo. Porque a gente já nasce errado. A gente já nasce pecador. E para que a gente conserte esse interior de pecado, a gente precisa fazer o bem. Buscar fazer o bem. E buscar fazer o bem começa onde está o fio da meada. Anota aí onde está o fio da sua meada. Eu não sei, Yuri. Então coloca 3 coisas aí que você acredita. Ou que você não acredita, né? Você fala, cara, eu vou responder qualquer coisa aqui, porque sei lá, né? Vai que... Talvez muita gente não quis vir hoje porque o livro é grande e não terminaram de ler, né? Quem terminou de ler aqui? Ninguém. Eu também não. 197. Então, como eu prometo, né, eu vou fazer uma aula das outras 90 páginas e vou colocar lá na plataforma, tá? Vou gravar, vou colocar para vocês. Beleza? Para a gente não perder nada desse grande livro. Para mim, esse livro agora aqui é a base. Eu sempre me questionava, quando eu comecei a atender como coach, se eu só deveria atender um lado da pessoa, entender só uma visão, aquele problema que ela estava vendo. E eu sempre falei, bom, mas a pessoa é muito mais que aquele problema. Nós somos um conjunto de coisas, a gente tem que olhar várias coisas. E quando eu lendo esse livro, eu falei, cara, isso aqui, velho, a gente tem que olhar para o ser humano em 4 áreas, de 4 modos, de 4 jeitos, de 3 jeitos, para melhorar ainda mais a vida do ser humano. Eu falei, porra, esse é o livro base para quem for fazer a minha formação em coach, sem dúvida, sem dúvida. É um livro que vai ser base. Anotaram aí? A questão é só de interesse pessoal político. Tá? E a gente tem que colocar isso, pessoal político. Tá? E não é direita, não é esquerda, são todos. Beleza? Então, são interesses pessoais políticos. Tá? Eles estão um pouco se lixando se morreu 500 mil, se morreu 1000 pessoas. Nenhum. Tá? Não importa. Então, a nossa pátria é quem? A nossa família. Acabou. Nossa família. Seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Seus avós, é isso. Sua família. Sua pátria é sua família. Né? Não briga por político, manda todo mundo tomar no cu e vamos seguir. Ah, é mais Bolsonaro. Agora aqui, ó. Panelaço. Eu falei, meu Deus do céu. Panelaço. Vai ajudar em quê? Vai ajudar em quê? O cara que produz o panelaço, ele fala, quer ver? Eu vou botar um bando de idiota que nunca me viu na vida bater panela na janela. Você vai ver. Vamos apostar? Vamos apostar? Ele aposta com os amigos dele. Vamos apostar cerveja? Porque hoje é quarta-feira, amanhã é feriado. Certeza, pô, certeza. Não vai mudar em nada. Não vai interferir em nada. Em porra nenhuma. Aí o retardado vai falar, mas se eu não fizer minha parte, não nada. Que parte? Que porra é? Você fazer alguma coisa? Fazer alguma coisa é você ver um mendigo lá na rua e você dá um prato de comida para ele. Isso é fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é você ver alguém que está precisando de um livro, que quer estudar, você vai lá e dá o livro para a pessoa. Isso é fazer alguma coisa. Isso é fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, sei lá, no mercado, a pessoa tá... Você viu que a pessoa tá precisando, não passou o cartão dela, passa o seu cartão para ela, porra. Faz as compras da pessoa. Isso é fazer alguma coisa. Você viu que a pessoa tá ali, sofre, o salário não saiu, o pagamento você precisa fazer comida, comprou algumas coisinhas, passa a porra do cartão lá na pessoa. Isso é fazer alguma coisa. Todo o resto é conversa fiada. Conversa fiada. Beleza, anotaram aí, depois a gente volta no fio da meada, porque agora a gente vai para a página 62. O que impede a gente de entender o fio da meada é que a gente dá muito valor ao mal. E na página 62, no parágrafo que começa metafisicamente falando, ele diz o seguinte: metafisicamente falando, metafísica é uma parte da filosofia extremamente... Aqui tem muita metafísica.
E alguns assuntos da metafísica são extremamente difíceis de entender, tá? E ela não se acaba. Enfim, ela, enfim, é infinita. A metafisicamente falando, o mal não tem substância. O câncer é a degeneração de uma célula sã. Ou seja, é algo bom que foi degenerado. A pobreza é a falta de dinheiro. Entendeu? A maldade é a falta de bondade. A escuridão é a falta de luz. Então o mal, ele quer roubar tudo aquilo que a gente já tem. Tudo aquilo que a gente já tem. Então quando a gente tenta descobrir o nosso fio da meada, não é porque eu não tenho fio da meada. É porque eu dei valor a algo que não existe, metafisicamente falando. Ontem eu assisti uma live, uma parte da live talvez, não, talvez não, uns minutos, do Dr. Juliano Pimentel, cara incrível, eu gosto muito das lives dele. Ele falou o seguinte, que teve um seguidor dele, ele tem uns cursos chamados Saúde Plena, e umas coisas muito legais. Tá? Eu nunca fiz os cursos, mas eu gosto do jeito dele, ele, enfim, fala muito de Deus também, ajuda as pessoas a emagrecer, o bicho é bom. E ele falou assim, teve um seguidor que chegou aqui e falou assim, eu estava falando de água e falou que água dá câncer. Aí, eu paro e olho aquele comentário. Como assim? Água dá câncer? E a pessoa que te falou isso é um retardado. Ele falou desse jeito, essas palavras dele. Esse é o mal, gente. Lembra que eu falo que o mal quer matar, roubar e destruir os teus sonhos? E a tua saúde. Porque quando o cara chega e fala assim, água dá câncer, que água é essa? É sulfúrica? É ácido sulfúrico, não é água, né? Que água é essa? Água do esgoto? Porque a água mesmo, não. E tem gente que acredita nisso. Porque vive de versículo. Lê um texto, lê um versículo, lê uma coisa e começa a ter conceito sobre aquilo. Ao invés de ler vários livros, estudar várias coisas, colocar várias coisas em prática e depois ter um conceito formado. Aqui é que está a grande diferença. Eu escutei. Quando alguém fala eu escutei, eu falo, quem falou? E eu sou chato mesmo. Eu sou um questionador. E vocês precisam ser questionadores. Para que a gente não acredite. Até naquilo que eu falo de pronto, questione também. Aqui é onde vem a sabedoria. Questionar se realmente isso é a verdade. Se isso aqui é a busca pelo bem. Se for, coisa linda. Siga. Siga. Sempre apontando por um objetivo. Eu falo que a gente precisa apontar para um objetivo. Se santificar aqui na Terra. E o que é se santificar aqui? Chegar a 0,000000001% de um santo já vai ter valido nossa a pena viver aqui na Terra. Porque a gente fez o bem pra caralho. 0,00001. E eu estou falando não só dos santos considerados pela Igreja Católica, porque eu sei que existem outras pessoas que foram santas também. Só que por não serem da religião do catolicismo, não foram considerados santos. Só isso. Só isso. Para que a gente se inspire nessas pessoas. Nós não vamos ser nunca santos. Mas 0,000 já vai ter valido a pena. Demais. Eu não lembro qual foi a santa, mas ela tinha um desejo. Ela falou assim, Senhor, se você me desse 1 minuto do teu coração, se sentisse o teu coração, a minha vida já teria valido a pena. E Jesus concedeu isso para ela. Agora imagine milésimos de segundo. Como um raio. Já vai ter valido a pena a vida aqui. Porque é o que tem de bom. É o que tem de certo. É o que tem de verdadeiro. É o verdadeiro amor. E quando eu estou falando disso, não estou falando de religião. Entenda que eu estou falando do bem para a humanidade. E aí a gente contrabalanceia isso tudo que eu estou falando com a página 89, quando fala da graça.
Lá na parágrafo, página 89, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parágrafo 6, página 89. A graça a que as religiões costumam... Vocês chegaram aí ou eu estou rápido? Também estamos chegando? Beleza. A graça a que as religiões costumam se referir é o princípio da causa eficiente, daquele que lhe criou e que é eu sou maior do que você. Vou repetir. O princípio de eficiência no homem é quem criou, que faz com que ele possa cumprir a sua finalidade, ou seja, para que a gente foi criado. E é isso que a religião chama de graça. Logo, o homem só conseguirá chegar à sua finalidade se articular a graça em sua composição pessoal. O exercício da plenitude humana é a docilidade a princípio eficiente chamado graça. Eu acabei de colocar isso aqui antes, só que eu falei de outro jeito. Essa é a graça que a gente tanto busca. A eficiência, quem criou com a finalidade para que foi criado. É literalmente isso. Quando a gente parar de acreditar que o dinheiro é a coisa mais incrível do mundo, a gente começa a ter dinheiro. É muito maluco isso. Quando a gente parar de preocupar que o amor é a coisa mais incrível do mundo, a gente começa a ter amor. Quando a gente parar de se preocupar que a felicidade é a busca eterna do ser humano, a gente começa a ter felicidade. Porque quem nos criou já criou com essa finalidade, mesmo que nós sejamos pecadores. E para analisar todos esses eixos, para que a gente entenda isso, né, a gente tem que limpar os olhos, como está lá na página 102. Vamos para 102. Na página 102, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Para que a gente entenda isso, a gente tem que entender isso aqui. Mas foi o próprio Cristo quem disse que é preciso limpar os olhos, pois se eles não estão limpos, nada dentro de si está limpo. Foi o próprio Senhor quem deu a técnica da ascensão da tiara. Você deve polir e limpar os seus olhos para que eles reflitam a presença que vem do alto, para que onde a tiara aponta, né? Ele fala o exemplo da tiara que foi tirada pelo catolicismo e foi tirada também pela questão dos protestantes. Eles tiraram e colocaram só a palavra como verdadeira. E aí vem a página 103. Buscar a santidade no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Finalzinho do quinto parágrafo. Da página 103, na seguinte. Começa assim. Para eles, não há hierarquia na intimidade com Deus. Acharam? Finalzinho do quinto. Último parágrafo. Último período, né? Para eles, não há hierarquia na intimidade com Deus, mas buscar a santidade é exatamente buscar ascender na hierarquia da intimidade com Deus. Que maluco, né? Tudo na vida tem hierarquia. Até mesmo a intimidade com Deus. Você pode não acreditar, mas está escrito na Bíblia. Ninguém vai ao Pai senão perante a mim. Quem? A mãe. E aí a gente analisa a figura da mãe. A mãe, sua mãe, minha esposa que é mãe. E aí a gente quebra por terra aquela que o homem tem que ser, a mulher tem que ser submissa ao homem. Quando está falando aquilo, não está falando de submissão para ela ser inferior ao homem. A mulher tem um papel muito mais importante do que o homem na lida com o filho, na criação. Porque é muito contato. Desde que você está sendo gerado. Todo mundo aqui sai da barriga de alguém. Com a mulher. É muito contato.
É muito contato. Ninguém vai ao Pai senão pela mãe. É muito maluco isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei. Não sei se tinha muito a ver com o que a gente está falando. Mas faz sentido naquela de buscar intimidade com Deus. Muito. E qual intimidade você vem buscando com Deus? Qual é a sua frequência de oração? O que você pede na oração? Porque a oração é o meio da gente parar de se idiotizar. Porque o mundo quer nos idiotizar. Simples assim. O mundo quer te idiotizar, eu também. Uma das coisas que eu fiquei brincando essa semana aqui em casa, mas brincando de uma forma séria, até estudei algumas coisas, é a questão do uso do pronome... Como é que fala? Terminar a porra das palavras com E. Né? Os pronomes sem gênero. E aí eu fui fazer, olha só. Você pode não concordar, você pode até ser, não me importa. Mas eu quero dizer o seguinte. Se você fala de alguém, você tem que falar de todos. Se você cultiva alguém... Olha isso aqui. Eu não sabia o que era isso, então eu fui pesquisar anteontem. E olha o que acontece quando você pesquisa isso no Google. Peraí. Deixa eu botar para carregar aqui, senão nós vamos ficar sem bateria aqui. Não é a sua vontade, não binário. Não sabia o que era isso. Juro para vocês. Ó. Cadê cair nos negocinhos? Não caiu? Aí. E o coraçãozinho ainda pisca. Bate coraçãozinho. Agora eu vou colocar aqui. Jesus. Uó. Uó, God. Não aconteceu nada. Vou botar aqui Páscoa. What? Ah, sabe porque eu esqueci a seta? Será? Vamos ver. Oh my God. Não aconteceu nada? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar outra coisa aqui. Pronome. Como é que fala? Pronome E. Bota aqui, pronome... Como é que fala? Esqueci agora. Pronomes neutros. Ah, não aconteceu nada. Deixa eu ver. Ufa. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu coloquei isso? Existe uma coisa chamada Decálogo de Lenin. Decálogo de Lenin. E uma das formas para a gente perverter as pessoas é trabalhar os desejos delas. Perverter as pessoas, e você perverte ela em alguma coisa, você perverte ela em todo o restante. Porque ela fica controlada por aquele desejo. E uma das formas é controlar a sexualidade, o sexo. Então, no Decálogo de Lenin, as pessoas têm lá, que Lenin fala, libera geral. Fala que tudo está certo, para destruir a questão familiar, e não só destruir a família, para controlar as pessoas, porque elas estão apetitosas por desejos. E elas começam a ser incontroláveis. De verdade, simples assim.
porque você vai mais para o desejo carnal. Quando a gente viu o livro de Osho, não sei quem chegou a assistir o documentário, mas o Osho ascendeu no nível de personalidade num nível alto. Só que uma das coisas que pervertia tudo aquilo que ele cultuava era a sexualidade desregrada. Uma das coisas, não só isso. E aí, onde é que está isso, Yuri? Onde é que a gente analisa isso? A gente precisa limpar os olhos. Eu estou limpando os olhos. Não me importa se a pessoa gosta de homem ou de mulher. De verdade, não me importa. Não me importa. Agora, colocar o pronome neutro para que eu mostre para a pessoa que não existe homem e mulher, existe homem e mulher. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, não tem como. Mesmo que a pessoa não goste do gênero oposto. Existe. Existe. E aí isso começa a cultuar na cabeça das pessoas. Se vocês virem lá no início do livro, ele fala assim, ó, o chapéu do mago, a capa, e outras ferramentas fundamentais para psicólogos, terapeutas, coaches, psiquiatras e interessados. Isso aqui é uma base terapêutica. Esse livro é uma terapia. Se você praticar as coisas que estão nesse livro, ele te dá uma terapia. E eu estou utilizando os subterfúgios que estão sendo colocados para nós hoje para fazer uma mini terapia aqui com vocês. Porque limpar os olhos, a gente precisa limpar os olhos disso. Até mesmo a pessoa que gosta do sexo oposto, que é homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, ela tem que olhar isso e falar assim, tá errado. Ela tem que olhar isso, essa apologia tá errada. O meu gosto é o meu gosto, mas existe homem e existe mulher. Eu até brinquei assim, né? Eu falei assim, porque eu fiquei sabendo que tem escolas aqui no Brasil também e fora do Brasil que estão dando cartinha, recado, ou tipo, não é nem suspensão, é advertência para os alunos que não estão utilizando o pronome neutro. E aí eu fico imaginando, minha filha vai entrar na escola ano que vem, a primeira coisa que eu vou perguntar é qual é o pronome que vocês utilizam aqui? Vocês utilizam o pronome neutro? Utilizamos. Não, então obrigado. Tá? Não é o local que eu quero que minha filha estude. Por quê? Porque estão desvirtuando a sociedade. Isso não tem a ver com gosto sexo. Estão desvirtuando o ensino. Estão jogando coisas. Você não tem que aprender isso na escola. Isso não é da escola. A escola tem que ensinar aquilo que ela tem que ensinar. História, geografia. Você vai falar de história, você fala do comunismo, você fala do capitalismo. Você fala dos dois. Você vai falar de história, você fala da coisa boa e da coisa ruim. Dos dois. E deixa que a criança compreenda. E não a criança, os pais têm essa função também. E aqui é o limpar os olhos. Eu estou falando de limpar os olhos externos. E agora o interno. Para a gente limpar os nossos olhos internos, a gente tem que entender a verdade, que está lá na página 115. Porque é lindo isso. Isso aqui é sensacional, gente. Segundo parágrafo da página 115. Chegaram aí? A verdade se manifesta. Ela não traz apenas vida, mas também morte. Ela mata o egoísmo, mata o desejo de poder desenfreado, mata a sexualidade, mata o fechamento em si. Te abre para o mundo, te abre para servir as pessoas. Te abre para se doar. Te faz crescer. Faz com que nós paremos de ser idiotas. Vou até falar um pouquinho disso aqui na live aqui. Vou fazer uma live aqui, gente, rapidinho. Só para passar um pouquinho das pessoas. 10 minutos, que é o tempo que eu posso fazer aqui. Agora eu...
Então, olha só, vamos ler de novo. Quando a verdade se manifesta, ela não traz apenas vida, mas também morte. Ela mata o egoísmo, mata o desejo de poder desenfreado, mata a sexualidade, mata o fechamento em si. Vocês estão entendendo por que eu quero limpar os olhos de vocês? Por que esse livro traz essa linha de limpar os olhos e é uma terapia? Presta atenção no que está escrito na página... Só um instante. Cento e 123. Página 123. No primeiro, segundo... Vamos começar ali. Muita gente acha. Achou aí? Então vamos lá. Vamos ler até o finalzinho aqui. Até pulada. Muita gente acha que pode aprender qualquer coisa lendo um livro. O maluco que se converteu ontem ao catolicismo já sai bradando. Vou ler São Tomás de Aquino porque afastar-se dele é perigoso. Isso é verdade. Bem, ele não está de todo errado, pois é mesmo meio perigoso afastar-se de São Tomás. Mas, na melhor das hipóteses, esse sujeito se tornará como meu filho José, de 2 aninhos. Uma criança que ninguém respeita ou leva a sério, porque é fraco. E é o típico sujeito da religião que anda com o peito para dentro e o crucifixo para fora. A religião de verdade é o oposto. Peito para fora, crucifixo para dentro. Pense no seguinte, quantas pessoas há que leram a Bíblia e não refletiram o que leram, porque não eram superfícies polidas, não conseguiam enxergar a verdade, superfícies com os olhos limpos. Não estava com os dois olhares bem atentos, não entenderam o fio da meada, não viram a centralidade da sociedade. A teologia da libertação é toda bíblica, contudo não reflete nada. É possível até mesmo basear todo o regime tirânico na Bíblia. Por isso, repito, que a primeira etapa é a mística, reflexão, reflexo do ser em você, e essa etapa não deve ser pulada. Até aqui nós estamos refletindo o nosso ser, a nossa história. Até aqui o momento. Bombardeado de merdas, bombardeado de coisa ruim, você acaba sendo um cego. A gente acaba sendo um cego. A gente acaba sendo um pária, né? Como os deputados e senadores são. E aí que eu venho para a página 178, para explicar essa parte. Porque se eu não introspecto, eu acabo sendo um pária. E o que é um pária, Yuri? Vamos lá para a página 178. A não narrativa dos párias. Os párias não têm narrativas, eles não conseguem contar a sua história, eles não têm eixo vital, eles não têm um sentido vital de vida. Eles não têm, eles não possuem. Não conseguem. Então, primeiro que os párias são os coitadinhos. Né? Tá bem ali no início. Então, vamos lá na página, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Começa com o Brasil. Na página 178, parágrafo 5º. Chegamos aí? O Brasil é um lugar onde o número de pares está muito alto. A taxa de pessoas que vivem de benefícios da Previdência Social afastada por laudos de doença mental é muito alta. São brasileiros que não conseguem tomar conta da própria vida, que vivem de pensão, precisam de alguém que lhes preste cuidado. Só que, olha só, no último parágrafo a gente contextualiza o que é os pares, mas vamos continuar lendo. Em uma sociedade normal organizada, os pares estão na periferia, sendo cuidados pelo Estado, pelas igrejas ou pelos homens e mulheres caridosos e de boa vontade. Mendigos, em geral, são pares, já que estão à margem da narrativa vital possível. Não são como os Sudras, cuja vida pode até ser narrada com base na busca pelo prazer. Encontrar a felicidade sendo Sudra é que é impossível. O pária, de fato, não tem narrativa, não entende o que está acontecendo. A vida dele é uma loucura.
No nosso tempo, porém, há muitos párias que, curiosamente, são tomados como modelos que ocupam cadeiras no parlamento. Quantos deputados e senadores não há que, tendo sido eleito por uma base, ao tomar posse do cargo, começa a fazer tudo ao contrário do que haviam prometido, porque em realidade não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Cara, isso aqui é nítido. Isso aqui até cego vê. Eles não têm a mínima ideia do que é ser deputado, do que é ser senador, do que é serem governadores, presidentes. Não tem a mínima ideia. Porque não tem um eixo vital, uma narrativa. Não tem uma forma de colocar aquilo para o mundo. E é tão louco isso, que na página 181, existe a modelagem para ser um pária. Como assim, é modelagem? As pessoas começam a se enxergar para ser aqueles caras, aquelas pessoas. Na página 181, no parágrafo que começa assim, você não será milionário. Você não será milionário como um jogador de futebol, porque por admirar um, nem ficará famoso como um artista por gostar dele. Você não terá os glúteos da Anitta só porque ficou admirando. Já o conjunto de desejos e ideias da Anitta, de um jogador de futebol, este sim, você acabará tendo. Mas é isso mesmo o que você quer? É isso, gente. Quando a gente era pequeno, eu também fui, né? A gente assistia, eu assistia Malhação. E aí tu tá, o desenrolar de relacionamento, tu se sentia e refletia como aqueles relacionamentos da Malhação. Mas você pega outro aí, outro programa que você assistiu, dependendo da sua idade, você comecei a refletir aquela coisa que você olhava, os desejos, a forma, mas não o final, o resultado. E aí a gente continua. Se você é desses que fica acompanhando o Instagram da fulana famosinha o dia todo, porque quer ser como ela, ter o corpo dela, comparar as roupas delas, você se transformará naquilo que ela é, mas somente a parte ruim, sem o bônus do que ela tem. Se por outro lado, você olha para uma pessoa ideal, excelente, e quer se transformar naquilo que ela é, e não ter aquilo que ela tem, então você quer ser e não ter. Esse é um desejo genuíno e benéfico. Lembra do dinheiro que eu falei? Lembra do amor, da felicidade? Aqui está a grande chave. Aqui está o grande detalhe. Parece clichê o que eu vou dizer, mas é um bom clichê. Quando você deseja ter o que a pessoa tem, materialmente falando, você se transforma naquilo que ela é, sem ter o que ela tem. De modo que, idealmente, você deveria olhar para a pessoa que são o que você quer ser e não o que tem o que você quer ter. Não é pelo olhar que se conquista o que se quer. São virtudes. Aqui está falando de virtudes. Então, por exemplo, você olha a vida dos caras e você fala, meu Deus, mas eu quero ter uma vida assim. Será? Será? Será vocês aí do Instagram? Será? Será? E aí é que a gente continua. Que eu chamo essa parte 81 a merda do amor aos párias. Essa página 181. (142). Vocês vão entender o que eu falei daquela essência. 142, vamos para 142. Quando eu falei para a gente viver perto da santificação, 0,000001 já está top. Eu quero dar um exemplo.
Na página 142, no início, ele fala assim: se você ainda não está convencido disso, que é viver isso que eu falei, então, o fenômeno dos mártires religiosos que morreram por sua fé. Que instinto de sobrevivência é esse que permite um garotinho de 14 anos, como São José Sánchez del Rio, mexicano, martirizado em 1928, prefira a morte a negar a sua fé em Cristo? Ele não aceitou barganha alguma para que lhe poupasse a vida. Padeceu várias humilhações e sofrimentos físicos. Bateram-lhe, cortaram-lhe a sola dos pés e obrigaram-lhe a caminhar descalço sobre o sal, tendo já os pés em carne viva. O tempo todo, ele se manteve firme, entoando hinos em louvor a Deus. Morreu por fim com um tiro na cabeça, porque depois de ter dado seu último grito, viva Cristo Rei, viva Santa Maria de Guadalupe. Que instinto é esse de sobrevivência? Cai por terra o instinto de sobrevivência. Morre-se. Porque é algo além, cara. Algo além. É aqui que tá falando. Eu não faria isso que esse garoto fez. Você faria? Provavelmente não. Provavelmente não. Você tá entendendo? Que se a gente for 0,001 do que São José Sánchez del Rio foi, nossa vida já vai ter valido a pena pra caralho. Por que você negaria Cristo? Eu negaria. Me desculpa. Cortaram a sola do pé do cara. Você entende? Que a nossa busca aqui é para ser esse pequeno. Vamos lá para a página 139 para falar de instintos. Toda essa história que nós estamos contextualizando aqui, trazendo fatos da realidade, trazendo coisas, né, não só da realidade que a gente está vendo, da sociedade que a gente está convivendo. Quando a gente utiliza os campos de que nós somos livres, o que é ser livre? Poder escolher? Ter liberdade? O que é ser livre? O que significa ser livre? O que é essa liberdade que tanto buscam? E eu faço essas perguntas para trazer a você o que é a liberdade que você tanto busca. A maioria vai responder, é dinheiro. E não é dinheiro. A maioria quer uma liberdade para viver de imagem. A pessoa que vive de imagem, ela vive de matéria. Ela nunca será livre. Ela sempre será um escravo. Porque ela não entendeu que não é instintivo. O sujeito freudiano, parágrafo 2º, não é muito diferente disso. Ele é um homem deformado, que é puro afeto e que está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Para Freud, tudo se explica por pulsões, uma pulsão sexual, uma pulsão de desejo, uma pulsão de prazer. Contudo, meras pulsões não explicam como funciona um adulto, ao menos não um adulto maduro. Um adulto maduro tem muitas outras motivações que transcendem a vontade de transar, a vontade de ter muito dinheiro e a vontade de comer 2 barras de chocolate ao invés de uma. E continua. Muita gente pensa que o homem é movido por pulsões e por instintos, mas em geral a grande impressão é que se fala de instintos humanos. É uma falácia. Você não é instintivo. Nós temos uma capacidade de imaginar. Nós temos, né, o nosso círculo de latência, as nossas possibilidades. Nós somos nós e as nossas possibilidades. É além daquilo. E para trazer mais uma narrativa tão forte quanto essa, qual é a história que você está contando? Qual é a página aqui? Página 147. Vamos lá para 147. Acho que a gente já até falou dela. Vamos lá para a página 147.
Lá em cima tá bem assim, já começa alguma história sobre mim, histórias essas que no mais das vezes resumem-se em rótulos. Ele fala da história dele, vamos falar da nossa. Quais os rótulos que se resumem sobre você hoje? Se resume em rótulos para todas as pessoas. Certa feita, uma pessoa que me seguia, nem sei se me segue, mas eu não a sigo mais, não é da minha vontade, e eu bloqueio as pessoas, eu deixo de seguir, porque o Instagram é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É a minha casa, o Instagram é a minha casa, né? Não é qualquer pessoa que frequenta a minha casa. E essa pessoa foi falar assim, você é maluco, você está fazendo um trabalho de louco. Eu falei, o que foi, ô maluco? O que eu te fiz, tá doidão? E a pessoa estava falando que eu falava mal dos trabalhos de outras pessoas e não indicava as pessoas para terem outros tipos de viés de tratamento. Eu falei, você nem sabe o que eu faço. Você não sabe nem o que eu falo. Você pega uma frase minha e começa a encher o saco nos comentários. Ou seja, você não me conhece. Você não conhece o resultado dos meus alunos. Então cala sua boca. As pessoas pegam algo e rotulam. Muitas vezes. As pessoas não precisam. Tem gente que vem até mim e não precisa de mim. Eu falo, não, você precisa só fazer o Leões da Aprovação, que vai virar tribos, não sei, que é só parte existencial, assiste tal aula. Você não precisa de um terapeuta, não, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra. É a junção de poder, gente. É a junção. Sempre assim. Mas tem gente que vai sempre te atormentar. Sempre. Pera aí, gente. Acho que a Ana tá do... Pera aí, segurei.
Voltei. Vamos lá. Todos aí? Vamos nessa. E quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa ter a reflexão, na minha concepção, que está feita lá na página 100. Antes, né, para a gente contextualizar aqui, não se aplica a famosa frase de Dom Quixote de Cervantes. Eu sou quem sou, eu sou quem sou. Enquanto você não souber declarar quem é, sua vida de fato não será caravela sem leme e você irá para onde o vento soprar. Então isso aqui tem que ficar muito bem claro, né? A gente tem que dominar a narrativa da nossa própria vida. Antes da gente dominar essa narrativa da nossa própria vida, colocar qual é o nosso, né, a nossa narrativa vital, a gente tem que entender 128, que fala do joio e do trigo. Análise perfeita. Para mim, é uma análise incrível. Página 128. Ele fala o seguinte: joio e trigo são plantas parecidas, que costumam crescer juntas. Mas enquanto a semente do trigo é usada para a fabricação de pão, a semente do joio não serve para nada. É imprestável. E aí tem um momento. Se você arrancar o trigo e o joio, tentar arrancar o joio no momento errado, você arranca trigo junto. E aí que vem. Quem tenta arrancar o joio antes da hora acaba arrancando muito trigo junto e que pode acabar com o celeiro vazio. Para a gente entender tudo isso, né, a gente tem que deixar que cresçam juntos joio e trigo. O que presta e o que não presta, o que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é ruim, para que em algum momento a gente possa tirar. Né? Então aqui entra essa concepção. E aí essa concepção ela vai além do joio e do trigo. Quando aqui na passagem ele pega o figo, deixa eu pegar a página certinha aqui para a gente não errar. São tantas anotações. Aqui. Vocês viram que eu troquei a ordem aqui para que a gente entenda de uma forma mais clara até aquilo que está escrito aqui. 48 agora. 48. Ele fala do azeite e da figueira. E ele fala, azeite simboliza o elemento que ao mesmo tempo conserva e prepara para a batalha. E aí ele contextualiza como é que a Grécia, daquele tamanhozinho, cultuou fazendo só azeite e azeitona.
teve a base da vida do planeta. Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os outros filósofos que compõem. E aí ele cita o figo, lá na página 49, parágrafo 3º. Cristo andava à beira da estrada quando sentiu fome e avistou a figueira junto ao caminho. Ao aproximar-se dela, porém, percebeu que só havia folhas e nenhum figo. Ora, uma árvore frutífera deveria dar frutos. Uma figueira deveria dar figos. Então ele amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. A árvore secou imediatamente. Você pode estar olhando aqui, pô, por que Cristo amaldiçoou algo que não dá frutos? Ele poderia ter dado frutos? E aí é que vem. Na multiplicação dos pães, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, e dos peixes, por exemplo, ele aparece ter adotado uma postura diferente do que adotou na figueira. Havia poucos peixes e poucos pães. As pessoas estavam com fome. Sabendo disso, ele tomou um pouco que havia na cesta, 5 pães e 2 peixes, e abençoou. Com sua bênção, o alimento foi multiplicado, de modo a saciar a fome dos mais de 5.000 pessoas. Se ele foi tão generoso na multiplicação dos pães, por que não foi com a figueira? Porque ele olhou para ela e amaldiçoou, fazendo com que ela secasse. A gente só vai entender na próxima página, na 50. O Cristo amaldiçoou a figueira porque ela não dava frutos e porque tinha apenas folhas. As folhas são o elemento aparente, mas a finalidade da árvore frutífera é, em verdade, produzir frutos. Logo, se a árvore não dá frutos, não está fazendo o que deveria fazer. Muitos daqueles que interpretam as Escrituras viram na figueira estéril um sentido mais amplo, a figura de todos os homens que não dão frutos da fé, ou seja, que não aderem à religião, mas ficam guardados em si mesmo. A figueira é a imagem do sujeito que exibe espalhafatosamente coisas sem sentido algum, enquanto esconde para si o essencial. É o medroso, é o mau servo. Então, para que a gente tenha um eixo narrativo, a gente tem que entender isso aqui, né? Nossa, se nós somos a figueira ou se nós somos a oliveira, as que dá azeitona. Quem nós somos? Porque para a gente entender isso, a gente começa a contextualizar o nosso eixo narrativo, a construção da nossa história, a narrativa da própria vida, né? Que está lá na página 144, talvez seja uma das melhores páginas deste livro. Lá, na verdade, você quer ser feliz, tá? Pergunta. Até o momento, né? Eu não li tudo. Você quer ser feliz? Então faça bom uso daquilo que está no centro da sua humanidade. Sua liberdade. Mas veja bem, para nós a liberdade não é um conceito abstrato, ela é uma escolha que fazemos a cada instante. Entre prestar e não prestar atenção, entre amar e não amar, entre servir e não servir, entre estar e não estar. Essa é a liberdade que nos é possível. A humanidade hoje anda extremamente infeliz. Há um desespero, uma desorientação, um não saber o que fazer, generalizado, porque o homem atual não está sendo fiel à sua própria natureza. Ele quer abrir mão da liberdade, sem a qual não pode dizer que é mesmo um homem. A lâmina da Imperatriz nos sugere uma solução para esse problema. Envergar o escudo e o cetro que são, afinal, símbolos da instalação da vida. Desenvolvamos nossa vida neste mundo. Avancemos em nossos projetos. E não façamos como criancinhas que vivem de buscar o que é agradável e prazeroso e evitar sempre o sofrimento e a dor. Senão como adultos que somos, livres e responsáveis. Quando a gente entende isso, a gente começa a falar da nossa narrativa de vida. Porque se eu não sou isso aqui, eu não tenho principalmente uma narrativa de história, uma narrativa de vida, né? E o que é a narrativa? É a história que eu conto. E é de onde parte a minha história de vida. Se nós somos um círculo, nós temos a tendência de ser um círculo de latência às possibilidades, de onde parte a minha história? A gente precisa responder as seguintes perguntas, anotem aí. Qual é a sua história?
E aí você vai colocar qual é a minha história. Qual é o meu eixo narrativo? Mais 10 minutos aqui. Quem você é? Essa é a próxima pergunta. Outra grande pergunta para você entender a sua história. Quem são as pessoas ao seu redor? O que você está fazendo hoje da sua vida? Outra grande pergunta que você precisa responder é: aonde você quer chegar? Nós temos ainda 1, 2, 3, mais 4 perguntas para a gente fechar isso aqui. De onde você veio? A próxima, o que está acontecendo com você? Outra, na sua vida, quais são as tramas principais e quais as periféricas? Que são os ápices da nossa história. Se uma pessoa começa contando a história da vida dela através de um trauma, a vida dela gira em torno do trauma, gira em torno do medo, gira em torno daquele fato. Porque é o centro da narrativa da história dela. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Talvez vocês sejam assim. Porque quando a pessoa fala assim, ó, porque a pessoa fala, a primeira pergunta quando você faz assim, quem é você? Ela fala o nome e a idade. Isso pouco importa. Isso não importa. Quantos anos você tem, qual a idade, qual a altura, onde você trabalha, isso pouco importa. Quem é você, quem somos nós, quando essa pergunta é feita, ele está perguntando da essência. E é uma essência destrutiva ou uma essência boa. Depende de como você conta essa história. E a maioria de nós somos péssimos em contar histórias. E a nossa, então, e isso inocula na nossa vida. Inocula. Começa a levar e bombardear para outras áreas. Olha só. A última pergunta é: quais são os personagens secundários da sua vida? Por que essas perguntas, Yuri? Porque se a gente não faz essas perguntas, e não são perguntas que a gente tem respostas agora, são perguntas que vão ganhando respostas. A geração micro-ondas, que é essa geração que nós estamos vivendo, que quer as coisas muito rápido, que as coisas aconteçam da noite para o dia, né? Pegando o exemplo lá da galera que quer estudar para alguma coisa, concurso público ou vestibular, eles querem passar agora. Calma, bebê, você começou agora. Tem 3 meses. E se só tem isso, você quer passar agora, você não entendeu o que é a vida. Você não entendeu o que é viver. Vamos para outro exemplo, a pessoa quer empreender e quer dar certo agora.
Calma, bebê. Você não entendeu o que é a vida. Porque a vida ela pode ser despida numa tragédia, que a geração hoje vive uma tragédia. A nossa geração vive hoje uma tragédia. Qual é a tragédia? 153 a página. Pega a página 153. A narrativa das pessoas hoje é viver em torno de uma tragédia, é viver em torno de uma maledicência fundamental de medo. Página 153. Ao chegar aos 20 e poucos anos, o jovem, ao incluído também o bonzinho como um nobre desejo de ser virtuoso, já terá experimentado uma década de frustrações diárias e de um pensamento constante de não saber o que veio fazer neste mundo. Aos 25 anos, ele empurra a vida com a barriga. Dá para viver, pago minhas contas. Eu conheci um senhor que ele devia ter uns 60 e poucos anos. Eu me mudei recentemente e no outro apartamento teve que colocar tela para entregar. E eu fui... Não, ele foi fazer vistoria. Ele era da vistoria. E subindo no elevador, eu questionei. Ganha bem? Porque ele foi fazer uma segunda vistoria, né? Falei, isso, eu questiono mesmo. Até quando eu andava de Uber, eu perguntava, e dá dinheiro? E aí eu perguntei, ganha bem? Ele falou, dá para pagar as contas. Eu falei, então tá errado, né? Porque só trabalho para pagar a conta, tá errado. E ele falou o seguinte, não, mas o homem é que tira isso da gente. E aí ele impõe. Eu falei, não, mas não entendi que isso. O homem? Como assim? Né? Que as pessoas ficam, pagam pouco. Aí eu terceirizou a culpa um cara de 60 e poucos anos. Aí eu falei assim, mas quem é maior, o homem ou Deus? E na hora ele se calou. E bem fracamente ele falou, Deus. Falei, o senhor tem a possibilidade de não só viver para pagar boleto. Então esse senhor é a mesma pessoa que dá para viver. É a mesma pessoa de 25 anos que fala hoje, dá para viver. É um cara de 60 anos que eu conheci esse cara. Que foi fazer a vistoria lá no apartamento. Ou seja, não vou me matar, mas já sei que sobrou para mim evitar a dor. Com essa atitude, ele regressa aos 2 anos de idade. Embora tenha 25, no meu exemplo 60, ele não acredita mais em uma coisa chamada narrativa, em uma nova história a ser contada. Ele perdeu sua capacidade de narrativa ficcional, porque não é mais o Batman, o mocinho, o bandido, o arquiteto, o médico que brincava quando criança. Assim é que ele recua para aquela vidinha de bebê, orientada pelos polos de prazer e dor, voltada a chorar quando a barriguinha estava vazia, quando estava frio, quando está calor, quando o brinquedo quebra. Agora, minha filha, quando acordou. Ou seja, a pessoa regride. E essa é a tragédia. Se dá justamente aos 25 aos 35 anos. A década na qual tudo acontece. A consolidação da carreira, a mudança de profissão, o casamento, a vinda do primeiro filho, uma separação, a vinda do outro filho, a descoberta de uma doença. Olha a vidinha se diminuindo, a tragédia das pessoas. Porque não tem um eixo narrativo, não tem uma fala, não sabe contar a sua história, não tem uma narrativa vital de vida. As pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. A página 154 tem nitidamente isso. As pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. As pessoas não sabem por que vieram à Terra. Porque você não veio para ser um burro de carga. Eu não estou falando disso do seu trabalho, que a pessoa, independente do trabalho dela, se ela ganha 50, 30, 20, e só paga boleto, tá errado. Que não ajuda ninguém, não serve ninguém, não serve para nada a pessoa que dessa. Bate panela. Porque eu duvido que o cara que bateu a panela ali ajuda alguém. De verdade. Com o coração aberto. Isso não é política, isso é comportamento. Mas eu bati panela, Yuri. Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente erra também. Todo mundo erra. Porque muita gente vive na vida à base de comer, beber e dormir. E só vai cair na real quando tá prestes a morrer.
Para contextualizar de forma muito inteira isso que a gente está falando, como é que eu consigo ter um argumento vital de vida? Como é que eu consigo ter uma narrativa de vida para viver de verdade? Eu só vou conseguir isso. Eu só vou conseguir isso com anos. Não é responder apenas essas perguntas que eu entreguei para vocês, mas a gente só consegue entender o que nos move de forma vital quando a gente cumpre alguns requisitos, e um deles é a generosidade. A generosidade é um requisito essencial para que a gente encontre a nossa narrativa vital de vida. A gente pode ter vários eixos narrativos, descobertas, diários, memórias, autorretratos, crônicas, autobiografias, mas a gente só vai conseguir entender isso de fato quando a gente entender que vida é sofrer. Só que a maioria das pessoas não entenderam isso e nunca vão entender. Vida é degladiar. Na página 156, talvez tenha a essência disso que a gente está fazendo. Páginas 156. É o parágrafo, né? Porque o outro está cortadinho. Este mundo, por definição, não oferece elementos. Primeiro parágrafo. Para que se articule uma história nessa base simplória. Se o argumento de sua vida for aproveitar o que é gostoso, sua história se frustra dia após dia. Por essas e outras razões, não me canso de repetir a máxima. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Aqueles que são ou tentam ficar fortes fisicamente, por exemplo, sabem que o processo não é nada gostoso. Não é gostoso ir para a academia, não é gostoso fazer dieta, não é gostoso gastar dinheiro com suplementação. Servir também não é gostoso. Servir exige abrir mão da própria vontade, sofrer um pouquinho ou muito, gastar tempo, doar-se. Essas são as atitudes tão simples, apontam para outros valores mais altos do que mero busca por prazer. E aí eu te faço uma pergunta, você tem buscado prazer hoje? Você tem fugido da dor? Porque se você está fazendo isso, você não está servindo, você não está honrando, você não está sendo alguém. Eu gosto da palavra passageiro da agonia. A pessoa que foge da dor e só quer prazer, ela é passageiro da agonia. Ela é um simples passageiro aqui na Terra. E eu quero que você não seja. De verdade, eu quero que você não seja. E para finalizar essa parte, e depois eu vou fazer a aula que eu prometi. Deixa eu ver se é 155 mesmo. O 155 é a ideal para a gente fechar aqui. Literalmente, essa aqui vai ser a contextualização. Você que está no Instagram vai perder o final. Tchau. Então, vamos lá. Caindo na real, diz o seguinte. Mais uma anestesia de um mundo gourmetizado não dura muito tempo. Uma pessoa que vive de buscar prazer e conforto e de repelir a dor e o sofrimento é presa fácil para as frustrações. Eis que o rapaz, que já não é mais tão jovem assim, conquistando seu dinheirinho, decide curtir as férias de verão nas praias da Indonésia. Se sua narrativa vital for encontrar prazer e repelir incômodos, ele será cometido pelo fenômeno que atinge a classe média em geral, qual seja,
suas viagens serão um porre. Mesmo que ele se hospede em um hotel 5 estrelas, não terá ali aconchego de um lar. E o hotel provavelmente será em manutenção, porque eles sempre estão. A água do chuveiro não estará suficientemente quente. A bagagem será extraviada, a carne não virá no ponto desejado, a comida não agradará muito, ele brigará com a namorada por causa de uma bobagem. Suas férias asiáticas serão um porre. Seu dia a dia lá será um inferno. E, no entanto, ele precisará voltar ao Brasil fingindo que tudo foi uma maravilha, porque gastou um dinheirão e esteve em um lugar paradisíaco que muitos sonham em conhecer. Ele pode, então, desejar ardentemente ter um carrão e pode até acabar arranjando um. Ao cabo de uns meses, porém, já não gostará mais tanto do veículo. O possante não será tão bom quanto ele pensava que seria. O seguro será mais caro do que ele imaginava e a franquia, então, será um absurdo. Ele logo se arrependerá de ter gastado tanto dinheiro. Isso acontece porque essa forma de viver e contar a própria história não é decente, não é digna e é incapaz de dotar uma vida de sentido, porque é simplesmente impossível. Viver a vida à base de comer, beber, trepar e repetir tudo de novo é uma grande enganação que não preenche a vida de ninguém. Sempre haverá água gelada no chuveiro. Peraí, que a Dani está entrando aqui. Sempre haverá água gelada no chuveiro. Um criado mudo para dar uma topada com o dedo. Um sinal vermelho quando se está atrasado. Um extravio de bagagem com todas as suas compras. Uma carne nada barata fora do ponto. Uma briga de namorados. Um funcionário de má vontade. Uma infecção intestinal. Uma tempestade. Uma multa de trânsito. Este mundo, por definição, não oferece elementos para que se articule uma história nessa base simplória. Se o argumento de sua vida for aproveitar o que é gostoso, sua história se frustrará dia após dia. Por essas e outras razões, não me canso de repetir: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Que é aquilo que a gente já falou. Quando a gente contextualiza a nossa vida, quando a gente entende que nós somos além daquilo que enxergamos, que nós precisamos literalmente, de verdade, encontrar algo vital que nos move. A história que contamos, lembrando do círculo de latência, que nós somos as possibilidades. Nós somos o que somos e as possibilidades. Experimentar esse progresso contínuo, dia após dia. E quem sabe ao final de 5 ou 10 anos a gente consiga, experimentando tudo isso daqui, a gente consiga entender qual é a nossa narrativa vital. O que nos fez chegar até aqui? A pergunta que eu faço é: quem é você? Por que você veio ao mundo? E o que de fato você veio fazer nele? Assim, a gente consubstancia até a página 197. Não é apenas a ciência que comprova os fatos. É a vida e a vivência. Vai lá e comprova a tua história vivendo e fazendo dela algo vital, algo primordial. A gente se encontra na próxima mentoria.